Bom, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. O foco aqui é avaliar de forma bem crítica algo que impacta diretamente a vida de absolutamente todos os seres vivos: a dinâmica entre a degradação e a preservação ambiental. Mas o grande pulo do gato dessa nossa conversa é observar como esses fenômenos operam em diferentes escalas geográficas. É fundamental entender as minúcias que separam o impacto que afeta, digamos, um bairro inteiro, daqueles que alteram a química da atmosfera do planeta como um todo. Imagina só a seguinte situação. É meio-dia, o sol tá a pino e a gente está caminhando por uma rua de centro urbano totalmente asfaltada, sem uma única árvore por perto. Aquele calor quase palpável irradiando do concreto, aquela sensação térmica sufocante, né? O asfalto pode facilmente ultrapassar os 50 graus Celsius num dia assim. Aí vem a pergunta: por que essa rua é tão mais quente do que um parque arborizado que está apenas a alguns quarteirões dali? E mais intrigante ainda, como é que essa microexperiência térmica, ali no nível da rua, se conecta com o macroconceito das mudanças climáticas globais? É exatamente essa ponte invisível que a gente vai começar a estruturar agora. O grande segredo para dominar esse tema está muito bem documentado no que a gente chama de habilidade 30, ou simplesmente H30. A exigência central dela é exatamente esta: avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. A palavra mágica nessa frase toda, que tem que ficar gravada na mente, é escalas. Entender a diferença exata entre o que é uma escala local, uma regional e uma global é a verdadeira chave mestra para interpretar esses fenômenos espaciais e resolver problemas complexos. E olha, essa habilidade não caiu de paraquedas, não. Ela fundamenta a análise na matriz de referência oficial do INEP para a área de ciências humanas. Mais especificamente, ela está dentro da competência de área 6, que exige um olhar bem apurado para entender como a sociedade e a natureza interagem. A matriz pede que a gente analise os fenômenos em contextos geográficos muito precisos. Ou seja, não basta só saber que a poluição existe, é preciso saber a abrangência exata dessa poluição e quais são as forças socioeconômicas por trás dela. Mas antes da gente começar a analisar os problemas em si, é super importante organizar o nosso vocabulário. É muito comum ver termos fundamentais da ecologia sendo usados como sinônimos no dia a dia, mas, tecnicamente falando, eles representam ações completamente diferentes. Para resolver essa confusão de uma vez por todas, tem uma analogia perfeita, a da poupança ambiental. É um jeito de traduzir a ecologia para uma linguagem financeira que todo mundo conhece. Pensa assim: em termos financeiros, a preservação é como pegar o dinheiro e trancar um cofre. A ação prática é a intocabilidade total da natureza. O ambiente simplesmente não deve sofrer nenhum tipo de intervenção humana. Já a conservação é equivalente a viver só dos rendimentos dos juros desse capital. Ela permite o uso racional para garantir que o recurso principal não se esgote. E, por fim, a sustentabilidade é aquele plano financeiro de longo prazo, a garantia de que as gerações futuras também vão conseguir sobreviver. Dominar essa diferença é o primeiro passo para não tropeçar na interpretação de nenhum texto sobre o assunto. Bom, com essa base conceitual bem sólida, vamos para a nossa primeira análise passo a passo, focando num fenômeno super clássico: as ilhas de calor. Para resolver qualquer questão sobre esse problema, tem uma sequência lógica que é infalível. Passo 1, identificar o fenômeno. No caso, é a alta retenção de calor por materiais urbanos, como o asfalto e o concreto. O passo 2 é o verdadeiro divisor de águas, determinar a escala geográfica. E muita atenção aqui, porque as ilhas de calor ocorrem numa escala estritamente local. Estamos falando de ruas específicas, de centros financeiros. Aí o passo 3 fecha o raciocínio, que é avaliar o impacto humano, a substituição drástica de um solo permeável e com vegetação por estruturas totalmente impermeáveis. E aqui mora uma das maiores armadilhas de quem estuda meio ambiente: misturar fenômenos térmicos. As ilhas de calor têm um impacto direto no microclima urbano, operando sempre nessa escala local que a gente acabou de falar. Em total contraste com isso, a gente tem o efeito estufa e as mudanças climáticas, que são de escala global, afetando o planeta inteiro. Então, se um texto relata que a temperatura de um quarteirão aumentou depois que cortaram as árvores dali, a causa é a ilha de calor, e não o aquecimento global. Saber diferenciar essas escalas é o que garante a precisão absoluta na hora da análise. Avançando um pouquinho, vamos para a nossa segunda análise passo a passo, agora sobre os corredores ecológicos. Aplicando a mesma estrutura que a gente usou antes, o passo 1 exige identificar o problema central. Qual é? A fragmentação de habitats causada pela ocupação humana, que acaba transformando pedaços de floresta em verdadeiras ilhas isoladas. O passo 2 é reconhecer a função do corredor ecológico, que é atuar como uma ponte vital, conectando essas unidades de conservação e permitindo que a fauna circule, garantindo o fluxo genético. E claro, o passo 3, a escala.
Esses projetos de corredores ecológicos operam de forma excepcional na escala regional. Eles podem cruzar bacias hidrográficas inteiras ou englobar grandes extensões de biomas. E para amarrar toda essa lógica, chegamos na dica de ouro, o segredo de como identificar as escalas logo de cara no enunciado. Todo material de leitura sempre traz alguns gatilhos textuais muito claros. Se o contexto descreve calçadas, um bairro ou limite de uma cidade, é indiscutivelmente uma escala local. É o caso da poluição sonora ou das ilhas de calor que a gente conversou. Agora, se a menção envolve bacias hidrográficas, biomas ou áreas de influência industrial em florestas, o cenário muda para a escala regional, que é onde operam coisas como a chuva ácida e os próprios corredores ecológicos. E por último, se o impacto abrange os oceanos como um todo ou a atmosfera, aí não tem erro, trata-se da escala global. Ter esse mapa mental afiado é o que evita cair em armadilhas de alternativas que até trazem informações verdadeiras, mas que estão alocadas na escala geográfica errada. Para consolidar tudo, a gente volta para a nossa premissa base. O objetivo central apontado por todos esses marcos referenciais é atingir um entendimento realmente amplo sobre as interações no espaço. É olhar para o espaço físico e conseguir enxergar todas as camadas históricas e geográficas que moldaram aquele lugar. Entender a sociedade e a natureza não tem nada a ver com ficar memorizando termos soltos, mas sim com construir uma visão que consiga conectar o aquecimento lá do asfalto de uma rua local com as dinâmicas de consumo de um sistema global inteiro. E com isso, fica uma provocação que é imprescindível. Se a nossa poupança planetária está esgotando seu capital principal em nome do que a gente chama de progresso imediato, quais são as ações concretas e em quais escalas geográficas que precisam ser urgentemente implementadas hoje para garantir que a gente não decrete a falência do futuro das próximas gerações? Dominar essas interações espaciais vai muito além da teoria. No fim das contas, é uma questão de sobrevivência. Afinal, a compreensão profunda da nossa realidade é sempre o melhor caminho para a gente tomar boas decisões ambientais. Fechamos essa análise por aqui. Até a próxima!